Fala pessoal, Geografia de Rondônia na área, tudo bem com vocês? Maravilha! Aula de Geografia começando, né, professor Jorge? Hoje uma aula diferente, assim, não que a gente vai viajar um pouco na história, vamos falar um pouco da nossa geografia também, a Geografia de Rondônia. Geografia de Rondônia, essa que é uma disciplina que vocês estão vendo aí no primeiro ano, uma disciplina importante porque mostra o seu passado, ou conta um pouco do seu passado e já dá uma perspectiva de futuro, porque essa é a Geografia de Rondônia, essa disciplina maravilhosa que está começando a partir de agora com um tema muito importante que está ligado juntamente com a nossa história, porque agora nós vamos ver um pouco do que aconteceu ali na década de 40, Jorginho. Por que nós recebemos o nome de Território Federal, do Guaporé, depois Território Federal de Rondônia? Quais são os movimentos históricos mundiais, locais e nacionais que vão desencadear nesse momento da história dessa área geográfica, né, professor Jorge? É isso aí. E aí, galerinha esperta? Tudo tranquilão, tudo suave na nave, hein? Tem que ser assim o tempo todo mundo na tranquilidade. Não adianta querer acelerar, ficar ansioso, não. Vai dar tudo certo, tenha fé. E outra coisa, esse assunto que o professor Carlinhos falou, a gente não tem como desvencilhar, em certos momentos, a geografia da história. Tá? Então, tem momentos que geograficamente não tem jeito, a gente tem que se reportar a história. E tem um detalhe, né? A gente sempre fala para os nossos alunos que a geografia é uma disciplina que insere todas as outras. Exatamente. Porque tem história, tem a própria geografia, tem a filosofia, tem a sociologia, tem a matemática, tem a língua portuguesa. Então, é uma ciência... Biologia. Né? É uma disciplina que envolve todas e... Convidamos vocês para ir conosco a partir desse momento na nossa aula de hoje. Aula importante. Vamos lá na tela? Aula 11.1. Olha só, vamos trabalhar o contexto de Rondônia. No segundo ciclo, no segundo ciclo da borracha. Beleza, galera? Ó, Rondônia no contexto do segundo ciclo da borracha. Lembrando, eu vou colocar aqui entre parênteses, né, professor Jorge? Vou apagar, fazer esse parênteses... Um parênteses de verdade. Opa, voltando lá. Colocar aqui entre parênteses. Por que eu vou colocar aqui entre parênteses? Porque Rondônia não tinha esse nome nessa época, do segundo ciclo da borracha. Então, por enquanto, vamos deixar entre parênteses, né? Vamos ver o contexto geopolítico da Segunda Guerra Mundial. O Getúlio Vargas, o que tem a ver o Getúlio Vargas com a nossa história, né? Com esse momento da história, a criação do Território Federal do Guaporé, certo? Dentro do contexto da geopolítica Rondônia e Acre, a primeira situação, a nossa história, a história do estado de Rondônia está ligada diretamente com a história do Acre, professor Jorge. Por quê? Porque nós vamos ter algumas situações que irão ocorrer no território acreano que vai desencadear situações aqui no território, agora, Território Federal do Guaporé. Vou relatar alguns fatos. Primeiro fato, por que a nossa história está ligada com o Acre? Porque o Acre não pertencia ao Brasil nessa época, né? Aliás, o Acre pertencia ao Brasil, só que nós tínhamos uma situação que o território acreano era muito próximo da Bolívia, ou pertencia ao território boliviano, e lá estava produzindo uma matéria-prima chamada de borracha, e os seringais bolivianos, aspas, Acre, estavam produzindo essa borracha. E milhares de nordestinos migraram para essa região, a região do Acre. Então, eu estou falando desse período lá no início do século XX, quando o Brasil, né, assina o Tratado de Petrópolis, tá? Esse Tratado de Petrópolis, ele é um tratado que vai colaborar para a anexação do Acre ao território brasileiro e, posteriormente, essa questão do Acre vai ser resolvida por esse tratado por causa da produção da borracha em todo o contexto de Amazônia. Nessa questão do primeiro ciclo da borracha, vale salientar que está ligado também à construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, que é a partir do Tratado de Petrópolis, onde o Brasil compra
o Acre dos bolivianos, porque ocorreu um movimento, uma guerra, né? Vamos dizer assim, uma guerra entre nordestinos que habitavam a região do Acre, entraram em conflito com os bolivianos. E aí, por isso que o Brasil assina o Tratado de Petrópolis para anexar ou comprar o Acre dos bolivianos nessa época do período do primeiro ciclo. Então, é por isso que o texto vem falando, o Acre e suas complexidades geopolíticas tornaram-se fatores importantes para o início da organização social e política econômica da região, porque tem a ver exatamente essa questão do conflito entre nordestinos que habitavam o território do Acre, que pertencia à Bolívia naquela época. E aí o Brasil, para resolver esse conflito entre nordestinos e bolivianos, compra o Acre através do Tratado de Petrópolis e anexa ao território brasileiro e se compromete a criar ou dar continuidade ou iniciar a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Dessa forma, estou falando do século XIX e início do século XX, nós vamos ter então uma situação que é exatamente a produção da borracha. Notam que esse período, início do século XX, final do século XIX e início do século XX, é o primeiro ciclo da borracha, onde produzia borracha em todo o contexto amazônico, mas especificamente essa região, Rondônia e Acre, nós chamamos hoje Rondônia e Acre, nós tínhamos várias áreas produtoras de borracha ao longo dos rios, né? Os seringais ao longo das bacias do Rio Madeira, do Rio Ji-Paraná, do Rio Mamoré, do Rio Guaporé. Então, produção de borracha para a indústria europeia, a indústria norte-americana que despontava como grande parceiro comercial devido a essa produção. E eu estou falando mundialmente do contexto de revolução industrial, porque a revolução industrial precisava de matéria-prima, borracha, os carros precisavam dessa matéria-prima, né? E essa matéria-prima vinha da onde? Vinha da região amazônica, especificamente das regiões aí onde são banhados por esses grandes rios, tanto o território que nós chamamos hoje de Rondônia, quanto a parte do Acre que pertencia à Bolívia, né, Jorginho? É isso aí. Para o aluno entender, ficar mais inteirado, por que a borracha? É porque naquele momento histórico descobriram que a borracha, ela quando queimava ela virava uma borracha, né? Obviamente uma bola, tal, fazia. Só que processo de defumação. Isso. Aí depois, quando queimaram ela mais ainda, ela endureceu mais ainda. Aí passou pelo processo de vulcanização. E aí sim, aquela matéria-prima muito dura, eles tiveram a ideia, opa, isso aqui dá de fazer as rodas dos carros, o pneu dos carros. Os pneus, né? Então, o contexto que o Carlinhos está falando, da primeira revolução industrial, estava surgindo os carros, não é isso? Exato. Aí, então, essa matéria-prima era para fazer os pneus dos carros. Tanto que é que o personagem dessa história, a nível mundial, Charles Goodyear. Goodyear, dos pneus Goodyear. Exatamente. Exatamente. Charles Goodyear foi um dos pioneiros a iniciar o processo de Hancock também. Vulcanização, Hancock também, né? Então você entenda que essa região da Amazônia, no primeiro ciclo da borracha, que é o final do século XIX e início do século XX, estava produzindo essa borracha para a indústria europeia, para a indústria norte-americana. Por isso que o nosso texto ali está dentro, a ambição internacional. Exatamente. E entra a situação do conflito dos nordestinos lá do Acre com os bolivianos, então o governo brasileiro vai interceder. De que forma? Assinando o Tratado de Petrópolis, que adquiria essa parte que nós chamamos hoje de Estado do Acre dos bolivianos por 2 milhões de libras esterlinas. Que era um dinheiro absurdo para a época. Era um dinheiro absurdo, exatamente. Que ainda é, né? Imagine na época. Pegou emprestado, né? Dos parceiros comerciais. E se comprometia a, então, construir ou finalizar a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Tudo isso, galera, primeiro ciclo da borracha, início do século XX. Por que a gente está falando isso? Porque sempre a borracha, até por volta da década de 40, ela vai estar ligada a esse contexto geográfico, geopolítico, porque são as estratégias econômicas e políticas que vai se estabelecer
para que essa região agora, né, pudesse ser reconhecida como o estado de Rondônia. Então tem esses detalhes, nuances da nossa história, beleza? Vamos lá na tela? Dentro do contexto dessa produção de borracha, do primeiro ciclo, nós podemos destacar a participação dos seringueiros, dos seringalistas e do seringal. Olha só, 3 palavrinhas interligadas uma à outra. Seringal, área produtora, né? Área de produção da borracha. Seringal ligada à árvore nativa da Amazônia, a seringa. Seringalista, quem era o seringalista? Era o dono do seringal. Dono da terra. O dono da terra. E o seringueiro? Agora o seringueiro é o trabalhador, que era contratado por esse seringalista e ele é o responsável de extrair a borracha, a seiva, o látex da seringueira. Claro que um detalhe importante que eu vou comentar aqui com vocês, o trabalho pior era do seringueiro, porque ele saía 4 horas da manhã no meio da floresta amazônica para talhar, né? O que é o talhar? É cortar a seringa para extrair a seiva, para poder fazer o processo de defumação, para criar aquelas pérolas de borracha grande ou bolas de borracha de pesar em torno de 40 quilos, levar nas costas até as margens dos rios para que o navio pudesse passar e levar essas bolas ou pérolas de borracha para os maiores portos e até chegar na Europa. E lembrando aos alunos que esses seringueiros eram nordestinos. Nordestinos. Né? E chamados de arigóis. Exatamente. E eles vieram para cá, teve uma seca muito grande, né, na época lá no Nordeste, que fez com que eles viessem para cá. E dentro desse processo de produção da borracha do primeiro ciclo, né, como a gente falou, que tem o seringueiro, o seringalista, os seringais, tem as casas aviadoras, que eram o quê? Os estabelecimentos comerciais, agora eu vou mudar de cor, eram estabelecimentos comerciais, opa, não mudou, vamos trocar aqui. Eram estabelecimentos comerciais que se constituíam para abastecer os seringais, deles recebendo em troca a borracha produzida na posse dela, realizar as operações de venda para o exterior. Elas eram financiadas pelas firmas exportadoras. Funcionavam a princípio exclusivamente em Belém e depois passaram a se estabelecer em Manaus, quando o governo do Amazonas decretou o beneficiamento do látex nessa região, nessa área. Um detalhe importante, essas grandes cidades como Belém e Manaus, elas se desenvolveram graças à produção de borracha. É onde nós vamos ter ali um movimento grande de pessoas comprando, né? Principalmente pessoas ligadas às casas aviadores que levavam essas pérolas, bolas de borracha para a Europa. Então era um trabalho bastante complicado. O pesado ficava para quem? Para os seringueiros. Lembrando que o seringueiro, ele, nesse período, a gente pode dizer que foi uma semi-escravidão, né, Carlinhos? Exatamente. Foi uma semi-escravidão. A pessoa chegava, o nordestino chegava no seringal para trabalhar, ele já chegava devendo. Porque davam todo o material, né, para ele, a farinha, a carne seca, né, os equipamentos, todos. E então já ficava no caderninho lá devendo. E essa conta nunca acabava. Então, ele era um trabalho considerado, até atualmente é mesmo visto assim, foi uma espécie de semi-escravidão que foi feita no Brasil. Perfeito. Okay? Porque tudo que o seringueiro consumia pertencia ao seringalista. Ou seja, casas aviadoras, né? As casas aviadoras. Então, o seringueiro precisava se alimentar, precisava do arroz, do feijão, da carne seca, da farinha. Então, ele ia lá no seringalista, pegava. E o preço era abusivo. É por isso que a dívida nunca se liquidava, porque era um vício. Né? Ele vinha, pegava os equipamentos, precisava de se alimentar. Então, ele tinha que trabalhar constantemente para pagar essa dívida e renovar a dívida, né, Jorginho? É isso aí. Vamos lá para a tela? Outro ali, você mostra, exatamente, você está vendo como que é o trabalho de talhar, né, a seringueira.
Essa seiva branca que vocês observam, muitos dos nossos alunos, né, Jorginho, aí da mediação tecnológica... Tem que saber fazer isso aí, tá? Né? Tem que saber fazer. Tem um certo convívio com esse tipo. Isso aqui é o chamado extrativismo. Tem que saber, tem que ter técnica para fazer isso. Não é de qualquer jeito. Exatamente. Então, o trabalhador, o seringueiro, saía às 4 horas da manhã, né, voltava à tarde, porque um trabalho de coletar, talhar, coletar todo esse produto demorava muito. E ainda tinha que carregar, né, até a margem do rio para poder levar essas pelas de borracha para os maiores portos ou para as maiores cidades da época. Um fator importante sobre esse processo da produção da borracha, muitos nordestinos, ou os arigós, como são conhecidos, esse pessoal que veio trabalhar no primeiro ciclo, eram pessoas muito humildes, que passaram por problema de fome, a questão da seca que assolava o Nordeste, como o professor Jorginho falou, né? Eles vieram para essa região e muitos deles morreram no meio da floresta amazônica, justamente por causa que era um serviço bastante cansativo e pesado, além dos ataques dos animais ferozes e também dos indígenas, né? Dos povos indígenas. Nesse contexto, seringueiros, seringalhistas, indígenas, jagunços, casas aviadoras constituíam no território rondoniense o mesmo cenário que foi até reproduzido, né? Como a gente colocou ali na minissérie, né? Média Maria. E também teve duas minisséries que foram produzidas, a Média Maria e de Galvez a Chico Mendes, que contou a história da Revolução Acreana, né? Galvez, Plácido de Castro são personagens da Revolução Acreana que tem tudo ligado ao contexto rondoniense também, né? Por causa dos conflitos lá dos nordestinos, que é por causa disso que o Acre foi anexado ou comprado pelo Brasil, né? A diferença era a posse territorial. Enquanto o Acre era reconhecidamente da Bolívia, o espaço que hoje é Rondônia era do Amazonas e do Mato Grosso. E ainda tinha a posse informal da Bolívia. Então a gente entenda a história como sendo o Acre não era do Brasil. É isso? Como o Carlinhos falou, ali tinha muitos seringueiros brasileiros e ali deu um problema de um conflito que poderia se tornar uma guerra. Perfeito. Aí tem ali teve que entrar a figura, né, do Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco. Que era o chanceler brasileiro, um diplomata top. O cara é um dos maiores diplomatas que o Brasil teve em todos os tempos. E ele era um investidor também, né? Porque ele possuía muitos empreendimentos, linhas férreas, áreas industriais que ele construiu. Um outro fator interessante também sobre essa questão da Amazônia em si produzindo borracha, é que boa parte dessa produção era escoada pelos maiores rios. Né? O Rio Madeira, o Rio Guaporé, Mamoré, Abunã, o Rio Amazonas. Então, todo o espaço amazônico foi utilizado de forma através das hidrovias, vamos dizer assim, para o escoamento dessa produção, tanto pelo lado brasileiro quanto pelo lado boliviano. Então, isso é importante também deixar esclarecido que, para se chegar a essas regiões ou penetrar a região amazônica, utilizavam essas grandes bacias hidrográficas. Dentro do acesso da Bolívia nos rios, percebam que aqui na nossa região, principalmente aqui na fronteira entre Guajará-Mirim e Costa Marques, nós temos aí dois grandes rios, o Guaporé e o Mamoré, e o lado boliviano aqui, essa parte que nós chamamos de Acre, né, também pertencia à Bolívia. Então, tudo isso eram seringais. E o escoamento ia por onde? Por esses rios, né, passava por esses rios. Dentro do contexto dessa história, como eu falei, o Tratado de Petrópolis é um tratado que remonta essa história no início do século XX. A partir de então, com a assinatura do tratado, o Acre passou a pertencer ao território brasileiro. Um passo ou um fator importante, como o Jorge falou, Barão de Rio Branco, um personagem importante dessa história, né, que ajudou nesse processo de anexação do Acre ao território brasileiro. Então, note que o que está rachurado, dessa cor aqui, é um laranjado aí. Marrom, né, Carlinhos? É um marrom. O outro de baixo que é um meio esverdeado, né? Então,
território declarado litigioso por Barão do Rio Branco. O que é litigioso, gente? Litigioso é algo que está dando problema, conflito. Quando se fala em litígio, estamos falando de conflitos, ok? Nesse caso, um conflito entre nações, no caso Brasil e Bolívia. Perfeito. Então, o Tratado de Petrópolis, ele é de 1903, definiu essas situações ligadas ao conflito entre nordestinos e bolivianos que habitavam aquela região da Amazônia na produção do látex, né? Tanto que foi justamente a Guerra do Acre, ou a Revolução Acreana, né, que ali, eu citei agora há pouco dois nomes importantes, Galvez, né, o Lácido de Castro e outros personagens da história acreana que estavam nesse período, né, da assinatura do Tratado de Petrópolis. Beleza, galera? Aí outro personagem que já foi citado, o Barão de Rio Branco, né, que é personagem importante nessa questão. Falamos sobre a compra do Acre por 2 milhões de libras esterlinas e a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Tudo isso ligado à produção da borracha. Borracha essa que era exportada para a Europa, para os Estados Unidos. Nesse contexto, o que nós vamos ter de interessante? A partir de 1913, até os meados da década, o início da década de 40, vai haver ainda a produção de borracha, mas não em grande escala, porque nós vamos ter um fato importante nesse período. Os europeus, principalmente ingleses, que eram parceiros comerciais, já não estavam comprando essa borracha. Por que eles não estavam comprando? Porque eles tinham uma colônia, ou colônias lá no continente asiático ali, no Sri Lanka, na Malásia, e essas colônias foram levadas sementes, fizeram a chamada biopirataria e levaram para essas colônias inglesas sementes da seringueira e começaram a produzir a borracha. E é por isso que agora o parceiro comercial antes do Brasil deixa de comprar toneladas e toneladas e agora já produz a sua própria borracha. Isso vai perdurar até o início da década de 40, quando nós vamos ter, então, explode mundialmente, ou naquela área, principalmente na Europa e parte da Ásia, a Segunda Guerra Mundial, que agora vai voltar os olhos para onde? Para a região amazônica. Por que a Segunda Guerra Mundial é importante para o contexto rondoniense? Porque as colônias que estavam produzindo, as colônias asiáticas que estavam produzindo borracha para os europeus, vão ser invadidas pelos japoneses. E essas colônias deixam de produzir a borracha para os ingleses. E agora, juntamente, ingleses e americanos se juntam. E europeus, né? E os europeus se juntam e vêm conversar com quem? Com o governador brasileiro, ou o presidente brasileiro, desculpa, o presidente brasileiro, que na época o presidente do Brasil era Getúlio Vargas. Nesse contexto, um tratado muito importante foi assinado, chamado Tratado de Washington. O Tratado de Washington, ele é um tratado, um acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos, que agora o Brasil iria produzir essa borracha para os norte-americanos, ou para a indústria norte-americana. E quem assina esse Tratado de Washington? O Getúlio Vargas, certo? Nesse contexto, vale salientar que agora, no segundo ciclo da borracha, eu estou falando geograficamente e historicamente do segundo ciclo da borracha. A Amazônia tem uma importância porque agora vai mandar essa produção através do Tratado de Washington para os parceiros, principalmente norte-americanos. E para produzir essa borracha, quem vem para cá? Mais nordestinos. Só que agora eles não vão ser chamados de seringueiros, Jorginho. Eles vão ser chamados de soldados da borracha. Por que soldados, Jorginho? Soldado da borracha porque era o contexto, né, histórico da Segunda Guerra Mundial e era uma forma do marketing, né, para aquelas pessoas se sentirem realmente servindo à pátria. E, no entanto, além de eles terem mandado novamente os nordestinos para cá, a gente tem que entender que Getúlio Vargas
ele era um simpatizante do nazismo, né? A gente sabe disso. Então, o Tratado de Washington, embora tenha esse nome, não foi bem um tratado assim, foi uma pressão sofrida pelo Brasil de um acordo que os Estados Unidos falou, olha, é o seguinte, você está com a gente ou você não está. Se você não estiver, nós vamos invadir o Brasil, não quero nem saber. Mas se você estiver com a gente, você tem muito a ganhar. Porque a gente vai investir na Amazônia, a gente vai dar estrutura lá para retirar essa borracha, a gente vai implantar, ajudar vocês a implantar a indústria que vocês ainda não têm no Brasil, porque o Brasil ainda não estava industrializado. Nós vamos fazer a indústria de base para vocês aqui. A gente vai colocar aqui na Amazônia um banco chamado, que era o Banco da Borracha, que no futuro se tornou o Banco da Amazônia. Perfeito. Então, esse tratado ele vem e faz isso. Ficou parecido que foi um negócio legal? Foi a melhor atitude que o presidente do Brasil pode ter tido. Então, o que vai acontecer? Eles vão vir para cá, vão produzir essa borracha, que vai, novamente, o seringueiro vai ser esse nordestino que, novamente, também vai ser semi-escravizado. Só que um detalhe importante, vou abrir uma aspas para o nosso aluno, ele não vai receber esse nome de seringueiro, vai ser soldado da borracha. Isso. Outro detalhe também é que, em contrapartida, o governo agora iria pagar por esse trabalho. Né? Em torno de $100 era o pagamento desses soldados da borracha. Só que, como você falou, ele vem para cá, né, novamente um local inóspito, um local que não tinha tantas capitais ou grandes cidades, e ia direto para os seringais trabalhar nessa produção. Ia gastar como? Não tinha como. Então, tanto que mais recente, o governo brasileiro reconheceu essas pessoas que vieram, né, para o trabalho nessa época, e surgiu até uma PEC, a PEC chamada Soldados da Borracha, um projeto de constituição para indenizar não somente as pessoas, mas também os parentes dessas pessoas que vieram para cá. Nesse contexto histórico, galera, do Tratado de Washington, dessa produção da borracha, para o segundo ciclo, é que nós vamos mudar de nome agora, Jorginho. Não vamos mudar de nome, nós vamos ter um nome. Isso. Porque Getúlio Vargas, ele tem duas situações históricas importantes. A assinatura do Tratado de Washington para a produção da borracha para nível mundial e também o tratado ou o documento que agora criava o território federal do Guaporé, que Getúlio Vargas é o presidente responsável de assinar o documento que criava a lei que criava o território federal do Guaporé. Mas, para a gente chegar nesse auge, vamos lá ver outros detalhes também. Olha só que aqui, nesse emblema, Jorginho, nós temos aqui um contexto histórico tremendo. Isso. Vamos ter uma história desde o início até 1981. Mas vale destacar aqui que nós temos a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, os trilhos da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, né? Isso aqui é o chamado brasão do estado de Rondônia. Ele vai em documentos oficiais, não pode deixar de ir. Todo documento oficial do governo do estado tem que haver ele. Né? Existe uma legislação para a utilização dele. Tá? Aqui nós temos contextos históricos, como os trilhos da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Né? Nós temos dessa data 1943, que significa a criação do território federal do Guaporé. Nós temos 1981, que isso aqui é um outro contexto histórico, que é agora a instalação, a criação do estado de Rondônia. Nós temos ali a questão econômica do café, do cacau, né? Então, tudo isso dentro desse brasão. E o design do Forte Príncipe da Beira. E o design do monumento mais antigo do estado de Rondônia, que é o Forte Príncipe da Beira. Né? Então, todos esses contextos históricos, você também estuda em história de Rondônia. Nós estamos falando aqui também na geografia de Rondônia, mas porque geograficamente essa área tornou-se importante no contexto do segundo ciclo da borracha, para a produção. E o Getúlio Vargas, olha só, essa pessoa aqui que vocês estão vendo, de terno branco, né? Ele tem uma importância para a nossa região, porque a partir da Marcha para o Oeste, a ocupação da região amazônica pelos soldados da borracha, nós vamos ter, então, ele como responsável de
criar os territórios federais. E essa marcha para o oeste foi nada menos que promover o desenvolvimento populacional e integração econômica da região amazônica. E notem nesse mapa, Rondônia, ou o território federal do Guaporé, não existia, ó, não existia. Isso tudo aqui, ó, era Centro-Oeste. O Centro-Oeste. O estado de Rondônia não existia, parte dele pertencia ao Mato Grosso e o trecho aqui de Porto Velho pertencia ao Amazonas, como já falamos em aulas anteriores. E a partir de então, o que nós vamos ter? Devido ao desencadear a Segunda Guerra Mundial, o Tratado de Washington, a produção da borracha para os norte-americanos, o governo brasileiro, então, vai assinar esse documento e vai se comprometer a essa produção, ok? Como já falamos. E esse período de 1943 até 45, nós vamos ter, então, essa produção extrema para a indústria norte-americana. Só volta esse slide. O primeiro ciclo, né, como está datado aqui, vai até 1912. É aquela situação que você falou que aqui vai ficar novamente um vazio demográfico. A produção vai cessar porque levaram a semente lá para Malásia, é isso? Que era uma colônia inglesa. E aí a produção vai ser para lá. Então eles vão se desinteressar e isso aqui vai ficar abandonado. Exatamente. E aí se encerra o primeiro ciclo da borracha. Isso é o primeiro ciclo. O segundo ciclo já é mais recente, que é o de 43 até 1942 até 1945. Nessa questão do segundo ciclo, nós temos o Tratado de Washington, o Tratado a lei que criava o território federal do Guaporé, e também nós temos a propaganda política, onde a propaganda governamental de Getúlio Vargas criava na mentalidade dos nordestinos para vir para a Amazônia, ou seja, para que eles pudessem vir trabalhar, eles iam lucrar, que eles iam ajudar a pátria a se desenvolver. Então, tudo isso era uma propaganda criada por órgãos governamentais, como, por exemplo, o SENTA, o SAVA, né? Foram todos esses personagens órgãos que cadastravam, traziam esses nordestinos, chamados agora de soldados da borracha, para o trabalho aqui na região da Amazônia. E o Getúlio Vargas, por sinal, ele assina o tratado a lei que criava o território federal de Rondônia em território federal de Rondônia não, território federal do Guaporé. Território Federal do Guaporé em 1943. Ele é o responsável de assinar a lei, o Getúlio Vargas, certo? Um outro fator importante também é que nesse período dezenas e milhares de nordestinos vinham para a região para o trabalho, né? Tanto que olha só como que era feito a abordagem, né? Então, dezenas de jovens, pessoas interessadas em receber não somente o dinheiro, né, porque eles ganhavam salário, mas também para ajudar a desenvolver essa região aqui da Amazônia, professor. E eles faziam esses exercícios, justamente como o texto está dizendo ali, para eles fazer eles se sentirem como se fossem verdadeiros soldados do Exército Brasileiro. Perfeito. Que não foram, né? Então, lá, em 13 de setembro de 1943, Getúlio cria o Território Federal do Guaporé. Então, anotem essa data, meus queridos. 13 de setembro de 1943 é criado o Território Federal do Guaporé, que Getúlio Vargas pediu. Diz mesmo pedaço do Mato Grosso e do Amazonas. E aí, nesse momento histórico, e não é mais, né? Olha só, Rondônia ia até lá em Lábrea. Essa parte aqui, foi novamente desmembrada de Rondônia e foi anexada novamente ao estado do Amazonas por pedido dos deputados federais do Amazonas e a população local. Por quê? Porque Lábrea ficava muito isolada em relação à conexão com Porto Velho. E aí os políticos, né, e a pressão dos políticos em relação ao presidente
fez com que eles retirassem essa área e devolvessem para o Amazonas. Vale salientar que nessa época, 1943, alguns personagens importantes da nossa história local, como por exemplo, Aloísio Ferreira, né? Foi um dos primeiros administradores da Estrada de Ferro e depois, posteriormente tornou-se governador do território federal. Ele era um político influente na região tanto de Manaus, no Amazonas, quanto aqui em Rondônia. E ele que colaborou para que começasse, então, o processo do projeto para criar o território federal do Guaporé, que é assinado no dia 13 de setembro de 1943 por Getúlio Vargas. Então, o Aloísio Ferreira tem uma grande importância nesse contexto. E o Getúlio Vargas, presidente da República na época. E lembrando, o território federal do Guaporé está dentro do segundo ciclo da borracha, certo? E por causa desse movimento que surgiu populacional, o crescimento populacional nessa região, certo? Então, tudo isso aí, tratado de Washington, segundo ciclo da borracha, a assinatura da lei que criava o território federal do Guaporé, segundo ciclo da borracha, presidente Getúlio Vargas, sendo influenciado politicamente pelo Aloísio Pinheiro Ferreira, um dos primeiros governantes da nossa região. Beleza, galera? Fácil, esse assunto é gostoso de trabalhar, né? O tempo voa, né, professor Jorginho? Então, nos encontramos no nosso resumão.